Eu tenho certeza que você não sabe todos os tipos de parto. Vem conferir no vídeo com a gente. Afinal, existem dois tipos de parto, o vaginal e o cesariana. Mas dentro deles, né, Rodrigo, a gente ainda pode explicar que temos o instrumental, o natural, humanizado. Vamos falar das diferenças? Tem várias variações. Vamos explicar cada uma delas, Bel. Muita confusão por aí, a gente vai explicar na íntegra. Confere aqui no vídeo. Mulheres, cesárea é cesárea, vocês já sabem. Analgesia, anestesia, não sente dor, corta a barriga, tira o bebê, sutura, resolveu o problema. A única diferença é que tem a cesariana eletiva, ou seja, agendada quando tem alguma indicação formal, seja pela questão materna, fetal ou por desejo materno mesmo, né, Rô? Claro. E a necessária, que é a cesariana que acontece intraparto, durante o trabalho de parto e salva vidas, né, Rô? Por uma necessidade. Isso aí. Bom, então agora vamos falar dos partos vaginais, que eu acho que é o que o pessoal mais tem dúvida. E tem sempre uma confusão. Na verdade, o parto vaginal é aquele parto que acontece via vaginal, quando o bebê sai pela vagina. Seja ele de cabecinha para baixo, cefálico, ou sentadinho, pélvico. E dentro do parto vaginal, a gente ainda tem o parto vaginal instrumental, que vocês conhecem como fórceps ou vácuo. Isso acontece quando tudo está indo muito bem e por algum motivo, que a gente só descobre lá na hora, a gente precisa abreviar o período expulsivo, ou seja, a descida do bebê no canal de parto de fato. E aí a gente pode usar ou o fórceps, que são aquelas colheres de aço, ou o vácuo, que é como se fosse, né, como que a gente costuma falar para os pacientes? Uma ventosa. Uma ventosa, um desentupidorzinho de pia, assim, sabe? Que a gente coloca na cabecinha do bebê, feito para isso. Exato, é específico para isso. É importante lembrar que não machuca o bebê. As pessoas têm ideia, Bel, de que o fórceps é uma coisa muito antiga, que não existe mais. Pelo contrário, o fórceps e o vácuo podem mesmo salvar a vida, como a Bel disse. Então, eles têm indicações específicas, não deixam de ser partos vaginais, mas eles são instrumentalizados com essa colher, que seria o fórceps, ou com o vácuo, com um único objetivo, que é abreviar esse período expulsivo e trazer o bebê vigoroso e bem para a mãe. Que é o que a gente quer. Sim. Tirando os partos vaginais instrumentais, aí vem o parto natural humanizado na água. Qual que é a diferença, Rô? A gente tem uma bagunça de conceitos e, na verdade, tecnicamente não tem um conceito bem estabelecido ainda, né, Bel? O parto natural é aquele parto que acontece naturalmente sem nenhuma intervenção médica, quando a paciente não precisa de uma analgesia farmacológica, quando a paciente ela não precisa de uma episiotomia, que, aliás, é um tema polêmico que a gente vai falar num outro vídeo para vocês. E é isso, o bebê simplesmente nasce de maneira natural. Ou seja, a bolsa rompe sozinha, a mulher entra em trabalho de parto sozinho, tudo acontece sozinho. E nós, profissionais da saúde, a gente só assiste ao parto, literalmente, cruzando os braços, garantindo o bem-estar materno-fetal, mas a gente não precisa atuar. Agora, uma coisa que a gente vê, né, Rô, que as pessoas têm muitas dúvidas, é que assim, bom, então se o meu médico precisou romper a minha bolsa artificialmente, ou ligar um soro, ou se eu precisei de analgesia, deixou de ser vaginal, natural? Então, como o Rodrigo bem disse, é uma mistura aí de conceitos, mas o que a gente tem bem estabelecido hoje é que o parto vaginal é aquele que acontece independente das intervenções ou não, e o natural é aquele que não precisa de nenhuma medida farmacológica ou do profissional da área de saúde. Agora, o que eu mais vejo de confusão de conceitos, Rô, é a questão do parto domiciliar. As pacientes acham, muitas vezes, erroneamente, que para que seja um parto vaginal, natural, tem que ser em casa, tem que ser na água. E não é isso. Né? É um tipo de parto vaginal que seja domiciliar. Sim. E existem algumas normas para Exato. isso. Para o parto vaginal acontecer, tem que ter essas normas, tem que seguir essas regras para garantir a segurança da mãe e do bebê. Quais são as regras, Bel? Então, para que um parto vaginal domiciliar aconteça, você tem que ter uma equipe, profissionais da área da saúde que tenham um know-how em ressuscitação neonatal, em atendimento de emergência à mãe. Então, não é qualquer profissional que está apto a fazer esse tipo de parto. E existe uma distância considerada segura, que é de no máximo 5 quilômetros de uma maternidade, porque na presença de alguma intercorrência você tem que chegar rápido a uma maternidade. E lembrando, primordial, a gestação tem que ser de baixo risco. Não pode ter pressão alta, diabetes, mais de um bebê. Enfim, várias coisas que configuram o alto risco. Se for baixo risco e tiver uma equipe capacitada e você estiver perto do hospital, pode sim fazer parto domiciliar. Outro ponto importante é o parto na água. Sei que muita gente quer o parto na água, né, Bel? E tudo bem, o parto na água ele pode ser em casa ou ele pode ser no hospital. Os hospitais hoje em dia, principalmente em grandes cidades, estão aptos para isso. Eles têm as banheiras, por exemplo. Mas um ponto importante, né, Bel, é que quem faz o parto na água não pode ter analgesia nas costas.
Quando você faz analgesia de parto, obrigatoriamente você tem que estar no hospital, então já não dá para fazer isso num domiciliar. Agora, pensando no ambiente intra-hospitalar, a única contraindicação para que aconteça um parto na água é se a paciente tiver o catéter de analgesia, porque pode haver uma infecção. Então, se a paciente não tiver analgesiada, é uma ótima escolha parto na água, inclusive. Gostamos também. Agora, e parto humanizado? O que é o tal do parto humanizado? É um outro parto que não existe conceito, Bel, e a gente precisa estabelecer. A Bel tem uma definição ótima de parto humanizado e eu quero que vocês escutem. Modéstia à parte, a gente ama a minha definição de parto humanizado, que é aquele que respeita as escolhas da paciente e as condições fetais. Ou seja, o parto humanizado ele pode ser domiciliar vaginal, intra-hospitalar vaginal, natural, cesariana, fórceps, vácuo, não importa a via de parto. O que importa é que essa mulher está sendo respeitada do ponto de vista da sua autonomia, daquilo que ela escolheu para ela. Também respeitada do ponto de vista médico, então está sendo feita uma assistência materna e fetal adequada. E respeitando as condições do bebê, porque às vezes está tudo fluindo bem, por exemplo, num parto normal, e o bebê pede uma cesárea. Então, não deixa de ser humanizado por conta disso. Estamos respeitando os dois e o final feliz é o mais importante. Aproveitando essa polêmica do que é parto humanizado, tem uma coisa que eu e o Rodrigo queremos falar olhando nos olhos de vocês. Você é menos mulher porque você precisou de uma cesariana intraparto? Você é menos mulher porque você fez uma analgesia de parto? Você é menos mulher porque você teve que fazer uma cesárea eletiva? Você com certeza já ouviu isso ou sentiu isso. E aí, Rodrigo? Pelo contrário, a gente tem que entender que algumas decisões não dependem da gente. E quando a gente não tem o poder de escolha, o poder de decidir, a gente não tem culpa ou responsabilidade sobre isso. Por isso, mulherada, o que vocês têm que ter em mente? Tem que saber o que vocês querem, o que vocês não querem, o que é seguro, o que não é seguro, ter confiança na equipe que te presta assistência e ir para o parto normal, para o parto cesárea, não importa qual vai ser a via de parto. Vá para o nascimento do seu bebê com seu coração em paz, de que você fez as principais escolhas e que o seu médico, a sua enfermeira, todo mundo que está ali vai prezar pelas suas escolhas e pelo bem-estar do seu bebê. Você não é menos mulher por isso. Com certeza foi feito o melhor para você e para o seu filho. O que importa é beber no seu colo, você beber bem. Agora, o que nós dois fazemos questão de contar para vocês é um novo conceito dentro da obstetrícia. Já existem muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, que praticam o parto holístico. Aqui em São Paulo, nós somos os pioneiros que atuam dentro da obstetrícia com a medicina integrativa, as terapias integrativas. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês o que é o parto holístico que a gente faz. A gente quis ir um pouco além do parto humanizado. A gente acredita que todos somos humanos, todos merecem um parto humanizado. E o que a gente oferece de diferencial para você, mulher, gestante, é o parto holístico. Seja ele vaginal operatório ou cesárea. Bom, então o parto holístico é aquele que contempla um conjunto de técnicas que vão muito além da medicina tradicional. Então a gente lança mão de reiki, aromaterapia, cristaloterapia, acupressão, técnicas de meditação. O hipnobirthing, o do-in, são todas as técnicas que toda a nossa equipe está treinada e habilitada a fazer, estejamos nós dois juntos ou não, para trazer o melhor bem-estar para a paciente, a melhor farmacologia não medicamentosa, para ter um resultado ótimo e esperado dentro do parto. Afinal, o que a gente busca na vida como um todo, e isso se estende ao dia do nascimento do bebê, é um equilíbrio entre corpo, mente e alma. Então, quando a gente traz para a medicina tradicional elementos da natureza, elementos de medicina chinesa, técnicas holísticas e integrativas que vão contemplar todo esse bem-estar entre físico e emocional, a gente consegue manter um ambiente mais tranquilo, a gente deixa essa paciente mais segura, leva ela para um lugar seguro dentro dela. Com certeza. O parto não é só um momento do parto, um momento de nascimento. É um momento transcendental na vida da paciente e do casal. A gente fala que é quando as famílias renascem. Então, a chegada de um bebê, ela muda. Quem já foi mãe, quem já pariu aqui, seja normal ou cesárea, sabe do que a gente está falando. Quando o bebê chega, tudo muda, tudo se transforma. Essa mulher, ela se reconhece. A esposa dessa mulher, o marido dessa mulher, quem está ali do lado dela, fala, meu Deus, olha a pessoa que eu tenho do lado, olha esse bebê. Então, a gente faz questão de trazer todos esses elementos para que tudo vá além da medicina e vá para outro plano, muito além desse que a gente vive aqui.